Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, vamos ler a partir do verso 19. Hebreus capítulo 10, verso 19. A palavra do Senhor diz o seguinte: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, é sempre pela sua graça e pela sua misericórdia que nós nos achegamos diante de Ti. Não há qualquer mérito, não há qualquer aspecto de boa obra ou de justiça em nós, pela nossa própria força ou pela nossa própria carne. Tudo é pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós só conseguimos sentar aqui e prestar santo culto ao Senhor, porque um dia o Senhor foi na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para que ali, a partir dali, nós pudéssemos ser justificados, remidos e lavados por esse sangue. Nós louvamos o Teu santo nome por esse sacrifício. Que o Senhor mais uma vez fale conosco por meio da Sua palavra, não em sabedoria de palavras, mas em demonstração do poder e do Espírito Santo. Meu Deus, as pessoas estão cansadas dos discursos dos homens, da fala dos homens, das palavras dos homens. Nós todos desejamos ouvir a Sua voz, de forma clara, de forma nítida, e que a Sua voz, que é proclamada por meio da Tua palavra, nessa noite venha nos edificar, venha transformar o rumo das nossas vidas, e venha nos fazer caminhar de forma mais próxima ao Senhor, venha nos levar a uma profunda comunhão contigo, como o Senhor deseja e nos chama todos os momentos na Sua palavra. Chama-nos para a Sua comunhão, que nessa noite nós possamos atender esse chamado, a comunhão com o Senhor. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, diante do que nós lemos aqui, o título dessa mensagem seria Chamados à Comunhão com Deus. Chamados à comunhão com Deus. A razão do fracasso de muitos cristãos atualmente é exatamente essa área, que é uma das mais negligenciadas pelos cristãos hoje em dia. Que área é essa? A área da comunhão com Deus. A área do momento onde o cristão, ele separa um tempo para estar a sós com o seu Deus. Essa é a razão de muitos fraquejarem na fé, não terminarem a jornada cristã. Nos meus mais aí de 20 anos de jornada cristã, uma das coisas que eu mais percebi, uma das coisas que eu mais contemplei, melhor dizendo, com os meus próprios olhos, que eu fui testemunha ocular, foi de que pessoas que, antes de abandonarem a igreja completamente e a fé cristã, a área que elas começaram a abandonar pouco a pouco e foi crescendo, foi a área da comunhão com Deus.
o lugar de ter acesso à presença de Deus. Por isso, quando nós muitas vezes hoje vamos aconselhar pessoas com inúmeros problemas, seja nos seus relacionamentos, no casamento, seja no lidar com os seus filhos, seja na condução das suas famílias, seja com pecados secretos e individuais, você percebe que muitas dessas pessoas, o grande problema que leva elas a terem uma vida completamente desordenada é a falta de comunhão com Deus. Elas não têm mais tempo para acessar a presença de Deus. Elas não vão mais aos pés da cruz. Elas não têm mais tempo para fechar o seu quarto e falar ao seu Deus que está em secreto. E o seu Deus que está em secreto recompensar elas. E a falta dessa comunhão com Deus leva pouco a pouco o coração vai sendo endurecido pelo pecado. Essas pessoas vão se tornando cada vez mais secas, cada vez mais vazias, e a vida delas vai se tornando cada vez mais, elas vão se afastando cada vez mais de Deus, até chegarem a um ponto de desertarem, de apostatarem. Apostasia é aquela pessoa que conheceu a Deus, conheceu a palavra de Deus, chegou a fazer parte de uma igreja, alguns chegaram até a ser batizados, mas que no decorrer da sua caminhada, abandonou completamente a Deus, renunciou à fé, e hoje está aí afora, pior que os ímpios, tem um testemunho pior do que os ímpios. E a carta aos Hebreus é a carta em toda a Bíblia, a carta do Novo Testamento, vamos dizer assim, é o livro, vamos dizer assim, do Novo Testamento, dentre os livros do Novo Testamento, que mais contém exortações. E ela tem um motivo peculiar. A carta aos Hebreus foi dirigida para cristãos. Provavelmente eles eram cristãos judeus. A carta aos Hebreus mostra que esses cristãos, que provavelmente eram judeus anteriormente, eles haviam sofrido grande perseguição antes de irem para a fé. Aliás, depois que eles assumiram a fé, depois que eles fizeram um compromisso com Cristo, eles sofreram grande, grave perseguição. E a carta aos Hebreus é escrita pelo autor aqui, que nós não temos muita segurança para dizer, alguns dizem que é o apóstolo Paulo, outros dizem Apolo, e aí por aí vão teorias e teorias. Mas para nós essa informação não é relevante, não interessa. Ela é a palavra de Deus. E quando o escritor dessa carta envia essa carta para esses cristãos, ele envia porque aqueles cristãos, a perseguição estava crescendo sobre eles. E havia uma coisa peculiar na onde eles residiam, na onde eles moravam. O Estado, ele pressionava e ele queria acabar com a fé cristã. Mas, por outro lado, o judaísmo ele era suportado, ele era tolerado pelo Estado. Então esses cristãos, nesse exato momento, quando essa carta é enviada para eles, eles estão titubeando, porque eles estão pensando em largar a fé cristã e retornar ao judaísmo, porque o judaísmo não tem essa perseguição. O judaísmo não tem como um dos aspectos centrais da fé judaica a perseguição, mas para o cristianismo, a perseguição é uma das marcas da sua autenticidade. Você quer ver se um cristianismo é autêntico? É analisar se ele é perseguido ou não. Você vai ver isso aí, isso é um dos critérios de marcar a autenticidade de um cristianismo. E essas pessoas aqui são cristãos, e eles estão lutando, mas nesse momento eles estão cambaleando. Então a carta ela é recheada de advertências que o escritor escreve para eles, destina essa carta para eles, para falar para eles, olha, não voltem, em nenhum momento voltem para trás. E inclusive o escritor dos Hebreus aqui, ele usa muitas vezes a figura do povo de Israel. Você vai ver isso principalmente no capítulo 3, ele vai falar para eles daquele povo que andou no deserto e que estavam ali, viram o mar vermelho se abrir, tinham a nuvem de dia, a coluna de fogo durante a noite, a roupa não gastava, que choveu carne do céu, choveu pão do céu, mas a maioria daquele povo terminou com seu corpo estendido no deserto. Se você analisar as palavras hebraicas e como a maneira como os autores do Novo Testamento citam essas pessoas, essa congregação de Israel no deserto, essas pessoas que pereceram no deserto, você vai perceber que tanto no grego quanto no hebraico as palavras são de apostasia.
Aquele povo era um povo de Deus, era um povo que caminhava com Deus, era um povo que fazia parte do povo de Deus. No entanto, eles não eram o verdadeiro povo de Deus. Eles só se nomeavam povo de Deus, mas eles não eram povo de Deus. Tanto é que eles pereceram no meio do caminho. E um dos episódios mais caóticos da congregação de Israel no deserto é quando Moisés vai receber os 10 mandamentos e ele desce, e eles haviam feito um bezerro de ouro. Provavelmente porque que eles moldaram um bezerro por conta daquilo que eles tinham no Egito. Aquele povo havia sido influenciado pela cultura egípcia. E naquele momento Moisés estava demorando e eles queriam retornar para o Egito, e eles falaram: vamos fazer outros deuses que nos guiem para o Egito novamente. Ou seja, uma renúncia completa ao Deus de Israel. Depois de 430 anos de escravidão, aquele povo renuncia completamente a Deus. Depois de ser libertado, as 10 pragas, eles renunciam a Deus. E naquele exato momento, quando Moisés desce, Deus pede para Moisés nomear quem é que está com Deus e quem vai estar com o bezerro. E algumas pessoas se nomeiam do lado do bezerro. E Moisés ordena a Josué e alguns outros que vão e decepam essas pessoas. Matam elas ali. É um juízo instantâneo de Deus para aqueles que haviam renunciado a Deus completamente. Então o escritor aos Hebreus, ele escreve uma carta considerando essas pessoas, falando para eles: olha, lembra do exemplo deles, para que vocês não caminhem da mesma forma que eles, para que vocês não sejam como eles, e não caiam nos mesmos erros que os deles. E aí, o autor vai aqui prosseguir por vários assuntos, e nós chegamos no capítulo 10, eu não vou decorrer tudo, senão nós não vamos ter tempo. Mas no capítulo 10 é importante, antes de nós estudarmos aqui do verso 19 ao verso 25, você entender o verso 1 ao verso 18. Essa parte é importantíssima. O que o escritor aqui escreve do verso 1 ao verso 18? Ele está falando mais uma vez por que aquelas pessoas não poderiam abandonar a fé, e dando razões para elas, e dando aqui instruções para elas de como que elas não cairiam no mesmo erro do povo de Israel que pereceu no deserto. Então, no verso 1 ao verso 18, ele vai falar do sistema sacrificial em Levítico, que esse sistema de oferecer sacrifício de bodes, de pombas e de animais no templo, ele era insuficiente para remover pecados e possibilitar para que as pessoas tivessem acesso permanente sempre a Deus. Por isso, aqueles sacrifícios eles eram repetidos diversas vezes, mas eles não traziam uma solução duradoura para o pecado. Por isso que o povo pecava e eles constantemente tinham que ir novamente, apresentar novas rolinhas, apresentar novos touros, apresentar novos bodes, apresentar novos carneiros. Eles apresentaram as suas ofertas novamente, porque o sistema era falho. Era impossível aquele sistema remover completamente o pecado e dar livre acesso às pessoas à presença de Deus. Então aqui, você percebe, que é o teu verso que eu li aqui na leitura bíblica, no verso 8, olha que interessante, ele diz o seguinte: sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes. Ou seja, isso aqui é como se o escritor aqui, Deus através do escritor estivesse dizendo o seguinte: Deus não queria sacrifícios e ofertas pelo pecado, ele não se deleitava nessas coisas. E aí no verso 9 ele diz, então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem está para ali para fazer a vontade de Deus, se Deus está falando que ele não quer sacrifícios e oblações pelo pecado? Obviamente que isso aqui é a figura de Cristo. Cristo assumindo a posição ali, falando: Deus, eu estou à sua disposição, para então fazer um sacrifício permanente, para nunca mais ser necessário qualquer sacrifício para esse povo, para que eles sejam de uma vez por todas perdoados pelos seus pecados. Então, no verso 10 ele diz o seguinte: nessa vontade, que vontade? A vontade de que Cristo vai e ofereça o seu corpo, a sua vida como sacrifício pelos pecados. É nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Olha o que ele diz depois: uma vez por todas. Ou seja, é na vontade de Deus, é pela vontade de Deus que Cristo vai e oferte a sua vida como sacrifício pelo pecado, de uma vez por todas.
não sendo mais necessários sacrifícios. Isto é o que nós chamamos de nova aliança. Esta nova aliança, ela é confirmada pelo Espírito Santo com dois fatores. Você vai ver isso nos versos 16 e 17, eu não vou lê-los, mas o que ele diz aqui? A nova aliança é aquilo que Jeremias profetizou no capítulo 31, versos 33 e 34. E essa nova aliança é que depois que Cristo, ele faz uma oferta pelos pecados do seu povo, depois disso, vai acontecer duas coisas no povo de Deus. Primeira coisa, Deus vai pôr no coração do seu povo as suas leis, e sobre a mente desse povo, ele vai escrever as suas leis. Ele vai então colocar as leis no coração deles, e vai escrever a lei na mente deles. Ou seja, esse povo não vai mais ficar fazendo sacrifício pelo pecado. Agora a lei de Deus está dentro deles, por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo também opera para que a lei de Deus esteja na mente deles. Ou seja, depois que o Espírito Santo entra e regenera uma pessoa, ele transforma o coração dela, para que a lei de Deus esteja escrita no coração dela, e também transforma a mente dela. Por isso que nós somos renovados pela nossa mente, para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o Espírito opera no coração, na regeneração e na mente. Ou seja, o ser humano está morto para os seus pecados, ele não quer Deus. A nova aliança implica, Cristo vai, oferece sacrifício pelos nossos pecados. E então, envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz a obra da regeneração. Transforma o coração, escreve as leis de Deus dentro desse coração, e escreve as leis na mente dessas pessoas. Transforma essas mentes. E o último aspecto dessa nova aliança é, de modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, não me lembrarei mais. Depois de Cristo oferecer o sacrifício pelo pecado, o Espírito Santo ser enviado, habitar no novo cristão, mudar a mente e o coração, ele não vai mais lembrar dos nossos pecados. Todas as vezes que Satanás vier te assaltar em relação aos seus pecados, lembre, não há mais culpa pelo pecado depois do que Cristo fez. Ele retirou a culpa, ele retirou todo e qualquer aspecto do nosso pecado, porque esse pecado foi oferecido, foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E aí você tem o verso 18, ora, onde há remissão destes quais? Dos pecados, já não há oferta pelo pecado. Remissão é pagamento de dívida. Se houve um pagamento de dívida pelo nosso pecado, não tem mais necessidade de ofertar. Cristo efetuou o pagamento. Diante dessas coisas, nós iniciamos no verso 19. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Mas eu gostaria de ler a primeira parte aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Na verdade, aqui o texto, a tradução é que ela falha, porque no original não é assim que está escrito. No original seria, portanto, tendo irmãos. Não é tendo, pois, irmãos, é portanto, tendo irmãos. E portanto significa o quê? Ele está trazendo uma conclusão diante do que ele disse antes. Por isso que eu te expliquei o verso 1 ao verso 18. O que você entende do verso 1 ao verso 18? Cristo veio de uma vez por todas para oferecer sacrifício pelo meu e pelos seus pecados, certo? Depois que Cristo veio, ofereceu sacrifício pelos meus e pelos seus pecados, nós temos livre acesso à presença de Deus. Depois que Ele fez o sacrifício pelos nossos pecados, não há mais a necessidade de oferta de sacrifícios. O pecado foi pago na pessoa de Cristo, no sacrifício dele da cruz do Calvário. Aí o autor então agora começa, portanto, pelo fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados, pelo fato da lei de Deus estar escrita no coração e na mente do cristão, pelo fato de Deus não se lembrar mais dos pecados, portanto, irmãos, ele está chamando e se identificando com a congregação. Ele considera que apesar daquelas falhas que aqueles cristãos estão tendo nos hebreus, estão titubeando, se ainda continuam no caminho com Cristo, ele considera eles irmãos. Porque a expectativa do autor dos Hebreus é que todos aqueles que fazem parte daquela comunidade sejam cristãos verdadeiros. Então ele vem e ele diz o seguinte, portanto, irmãos, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos.
Intrepidez aqui significa confiança, ousadia. A ideia aqui no original é que a pessoa tenha confiança para estar na presença de pessoas de alto escalão, de alta autoridade, pessoas de muita importância. É como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo: diante daquilo que Cristo fez por vocês, diante do fato de que Ele pagou o preço pelos seus pecados, diante do fato de que Deus não vai lembrar mais dos pecados, entrem, venham, entrem com intrepidez, com ousadia, com confiança no Santo dos Santos. O que é isso? Obviamente que isso aí, a palavra aqui intrepidez, ela também quer dizer: não se envergonhe diante do juiz de toda a terra. A palavra aqui quer dizer, obviamente que aqui não isenta o fato de você ter a necessidade de se achegar diante de Deus com temor e reverência, obviamente. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte para nós: olha, diante do fato de que Cristo, Ele executou tudo para você, por que você está acanhado de entrar na presença de Deus? Aqui é um convite, é um chamado. Esse primeiro verso 19 é o chamado de Deus para nós, para ter comunhão com Ele. Ele está falando: olha, diante de tudo que Cristo fez por vocês, diante do sangue dele derramado, diante de todo aquele sacrifício, agora só tem uma atitude que Deus requer dos cristãos: entrem com ousadia, com confiança. Por que confiança, pastor? Porque Cristo pagou o preço pelos pecados. Não há mais uma barreira que te impede de chegar na presença de Deus. Não há mais nenhum aspecto que te distancie de Deus. Por quê? Cristo removeu essa barreira. Cristo pagou o preço por esse pecado. Cristo já isentou você da culpa desse pecado. E Ele diz aqui, para nós, tendo por intrepidez por entrar no Santo dos Santos. Levítico 16, 17... vai nos informar que o sumo sacerdote, só havia uma pessoa no Antigo Testamento que tinha autorização para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é lugar dentro do tabernáculo que representava a presença de Deus. O povo não tinha acesso àquele lugar. Se o povo entrasse naquele lugar de forma irreverente, eles seriam consumidos pela presença e pela glória de Deus. Somente o sumo sacerdote, que era o representante na época de Deus e o povo, que era o responsável por intermediar essa relação de Deus com o povo, porque ele apresentava os sacrifícios, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, no lugar mais alto, mais santo e mais glorioso que representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Uma vez por ano. No Novo Testamento, depois de Cristo ter executado toda essa obra que foi descrita no verso 18, depois do Espírito Santo regenerar o coração dos homens, trazê-los à fé, depois do Espírito Santo mudar a mente, mudar o coração dessas pessoas, a ordem de Deus para eles qual é? Entrem com ousadia no Santo dos Santos. Você não está entendendo? O Antigo Testamento está dizendo para nós que uma vez por ano pode entrar nesse lugar. Só o sumo sacerdote. As outras pessoas não estão autorizadas. Deus não as autoriza em nenhuma parte no Antigo Testamento a entrar nesse lugar. Somente o sumo sacerdote. Agora, na nova aliança, é totalmente diferente. Depois do que Cristo executa, Deus chama todas as pessoas, todos os verdadeiros cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, falando: entrem com ousadia, venham com confiança na minha presença, venham com confiança ouvir a minha voz, venham com confiança desfrutar da minha graça, da misericórdia, do meu amor. Está estendido a todos agora. O próprio autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 4, verso 16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Você tem ideia do que é isso aqui? Talvez para você hoje orar é muito comum. Comum que eu digo, muito tranquilo você orar. Mas orar diante de Deus
entrar na presença de Deus sempre foi algo muito restrito para pouquíssimas e restritas pessoas entrarem. Depois do que aquilo que Cristo executa na cruz do Calvário, é como se Ele estivesse estendendo para todos nós o convite, falando: ei, depois do que Cristo executou com você, você tem uma ordem. Portanto, tendo, irmãos, ousadia por entrar no Santo dos Santos, por desfrutar da presença de Deus, por desfrutar da graça, da misericórdia, da presença de Deus que era restrita somente a pouquíssimas pessoas. Mas ele continua aqui, ainda no verso 19, tendo por ousadia, tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que o escritor aos Hebreus está ensinando aqui? Agora ele vai ensinar, primeiro ele faz um chamado à comunhão para aquelas pessoas. Ele está chamando eles à comunhão, a entrarem no Santo dos Santos. O segundo aqui, ele vai mostrar o novo caminho para a comunhão. Não é mais entrando no tabernáculo e tendo acesso à arca, o lugar onde o Santo dos Santos estava, e ali era a presença de Deus, e as pessoas desfrutavam através daquilo ali. Não. Agora ele está apresentando um novo caminho. E que novo caminho é esse? Primeiro ele diz, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, é através do sangue da nova aliança. É o sangue que foi derramado em favor de muitos, como diz Marcos 14, 24. É o sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, como diz 1 Pedro 1, 9. É o sangue de Jesus. Os cristãos hoje em dia não têm ideia do que é entrar na presença de Deus e do que é desfrutar a presença de Deus. É por isso que eu falo para vocês, que muitos se perdem exatamente porque não desfrutam do que é isso aqui. É algo tão restrito que Deus, depois do sacrifício de Cristo, abre para todas as pessoas. Ele está agora, antes que Ele impedir as pessoas de se chegarem a Ele nesse sentido, por conta dos seus pecados, agora Ele está convidando todas as pessoas. Ele está chamando, venham para a minha presença, estejam no Santo dos Santos, desfrutem da plena e da íntima comunhão comigo. Aquele povo de Hebreus estava caindo exatamente por conta disso, porque eles haviam abandonado o lugar secreto da oração, porque eles haviam abandonado o Santo dos Santos. E ele começa a explicar essa trajetória, e agora ele vem, é pelo sangue de Jesus. Você tem ideia o que Cristo executou para que você hoje pudesse dobrar os seus joelhos e ter livre acesso à presença de Deus? Você tem ideia do que é isso? Você consegue entender o preço que foi pago com aquele sangue para que hoje você pudesse ter liberdade, dobrar os seus joelhos e ter livre acesso à presença de Deus, ao mais alto escalão, ao lugar que pouquíssimas pessoas no Antigo Testamento poderiam acessar? Você tem ideia do privilégio que você tem hoje? E por que você negligencia? Por que você não vai para esse lugar? Por que você não entra nesse lugar? O convite de Deus está feito. Aqui é uma chamada de Deus, não sou nem eu. Ele está falando, portanto, tendo intrepidez. Ele está dando uma ordem. Olha, tenho intrepidez para entrar. É para entrar. Para entrar por onde? Pelos meus méritos, pelo que eu fiz, porque eu sou uma pessoa boa, porque Deus viu que o meu coração tinha algo bom em mim. Não! Jamais você vai poder entrar na presença de Deus pelos seus próprios méritos. Aliás, no Antigo Testamento eles sempre tentaram pelos seus próprios méritos entrar na presença de Deus, e ninguém pôde entrar. E aqueles que achavam que tinham alguma coisa e podiam entrar na presença de Deus de qualquer jeito, como Nadab e Abiú, foram consumidos pelo fogo santo de Deus. Porque Deus não queria pecadores na sua presença. Era do jeito que Ele tinha prescrito. Agora, você não vai mais. Você não está entendendo. Deus não olha mais você. Ele diz aqui agora, pelo novo e vivo caminho. Ou seja, que novo e vivo caminho que é esse? O novo e vivo caminho não é pelos nossos méritos ou as nossas obras. Romanos 5:9 diz que nós fomos lavados pelos nossos pecados e justificados. Apocalipse 7:14 diz que as nossas vestes foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por intermédio de mim.
Esse caminho que Jesus está falando, pelo meu sangue, pelo novo e vivo caminho, Ele está dizendo o vivificante caminho para a vida eterna, iniciado pelo sempre vivo sumo sacerdote, Jesus Cristo. Exatamente isso que Ele quer ensinar. E Ele diz que esse caminho, Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Que véu que é esse que Ele diz respeito aqui, que Ele consagrou? Quando Ele diz aqui, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é sua carne, diz respeito ao véu do Santo dos Santos, que foi rasgado de cima a baixo pelo próprio Deus. Fato esse que aconteceu logo após a morte de Jesus. Mateus 27, 50 a 51 diz: entregou o Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Olha o recado que Deus estava dando para todas as gerações de cristãos que haveriam de passar por todo mundo. Olha o recado que Deus está dando. Cristo morre, assim que Ele entrega o Espírito, nesse exato momento, o autor, o Evangelho segundo Mateus escreve: e o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Sabe o que isso significa? O próprio Deus estava rasgando o véu e chamando todos os cristãos agora a entrarem. E eles não vão entrar mais dominados, cheios de pecados, com as vestes lotadas de pecados, de imundícia. Não! Agora eles vão entrar com as vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Sobre a veste dos cristãos agora está o sangue do Cordeiro. Agora Deus não olha mais para esses cristãos pelas obras deles, pelos méritos, pelos pecados deles. Pelo contrário, agora Deus olha eles pelas lentes de Cristo, por tudo aquilo que Cristo executou. Ou seja, o que nós estamos fazendo se nós estamos deixando de lado esse excelso lugar? Um novo caminho foi aberto para nós. O próprio Deus rasgou o véu do templo de alto a baixo, chamando todos nós à presença dEle. Depois de circunstâncias como essas, depois de palavras como essas, contidas nas Escrituras, as vigílias deviam estar lotadas. As reuniões de oração, as pessoas deviam estar disputando entre os ombros para estar no lugar da oração. Os cristãos deveriam desejar esse lugar mais do que todas as coisas. Afinal, foi necessário a vida do Filho de Deus para que eu e cada um de vocês tivéssemos acesso à presença de Deus. É nessa hora que, quando você dobrar os seus joelhos, você tem que entender que você só pode estar ali porque o sangue de Cristo foi todo derramado na cruz do Calvário. E naquele momento, Deus rasga o véu do templo e chama cada um de nós para estarmos diante da sua presença todos os dias. E aí nós temos o Salmo 24:3, que é um salmo cantado pelo povo de Israel no templo, que diz: quem subirá ao monte santo do Senhor, ao monte do Senhor? Eu te respondo, quem vai subir? Os remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Os que, de acordo com Gálatas 3:27, são revestidos de Cristo. Esses vão subir no monte santo do Senhor. Esses vão estar na presença de Deus. É isso que Deus chama o seu povo, para que todos estejam diante dEle. E aí o verso 21 continua: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem que é esse grande sacerdote? Nós não temos mais os sacerdotes do Antigo Testamento. E a Bíblia diz aqui, ela coloca uma característica diferente nesse sacerdote. Ela coloca a palavra grande. Por que o autor aos Hebreus colocou a palavra grande sacerdote aqui? Porque grande sacerdote significa dele ser maior do que os outros, dele ser um sacerdote exaltado, dele ser um sacerdote excelente. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, o propósito deles principais era servirem como representantes e mediadores entre o povo e Deus. Eles entravam no Santo dos Santos, como eu disse, uma vez por ano, e aspergiam primeiro o sangue para purificar a si mesmos, e depois o sangue para que eles pudessem fazer os sacrifícios, para que eles pudessem também fazer os sacrifícios pelos pecados do povo. Isso está em Levítico capítulo 16.
Mas esse grande sacerdote é completamente diferente. Esse grande sacerdote, ele é perfeito, ele é sem pecado, ele tem exata ciência, ele sabe exatamente o peso do pecado. E ele é superior a Moisés, a Arão e a todos os sacerdotes levíticos. Ele é o próprio Filho de Deus. É esse sacerdote que nós temos agora sobre a casa de Deus. Que a casa de Deus aqui é a igreja. Somos nós, somos o corpo de Cristo. Então, o primeiro verso ele nos chama à comunhão, para entrar com ousadia na presença de Deus. O segundo verso, dos versos 19 ao 21, ele mostra um novo e vivo caminho para a comunhão com Deus. Não é mais como o Antigo Testamento, agora é no Santo dos Santos. Todos podem entrar, não pelos seus próprios méritos, mas vestidos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E agora, no verso 22, ele vai nos dizer como que nós devemos nos aproximar. Verso 22 ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos. Mais uma vez, o escritor dos Hebreus, ele está chamando o povo à comunhão com Deus. Depois de dizer que agora nós devemos entrar com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo véu do seu, pelo seu véu, que ele nos consagrou pelo seu véu, pela sua carne. Agora ele vem e diz: aproximemo-nos. E ele diz por que nós devemos nos aproximar? Porque agora nós temos duas garantias de que Deus não vai nos consumir pelos nossos próprios pecados. Quais são essas duas garantias? Primeiro, o sangue de Cristo. Agora o sangue de Cristo foi derramado. Agora o sangue de Cristo é pagamento pelo preço dos nossos pecados. Nós podemos nos achegar diante de Deus. Essa é a primeira garantia. A segunda garantia: Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, assim como nós, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Portanto, pelo fato de nós termos esse grande sumo sacerdote, nós devemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça, para alcançar misericórdia, achar graça e obter socorro em ocasião oportuna. E ele diz aqui como nós devemos nos aproximar. Primeiro detalhe, primeira característica que ele fala como o povo deve se aproximar, deve se achegar na comunhão com Deus, com sincero coração. O que significa um sincero coração? É um coração honesto, é um coração que é verdadeiro, é genuíno. A intenção daquele que se achega diante de Deus deve ser realmente buscar a Deus. Não existe aqui espaço para hipocrisia. Aquele que se achega diante de Deus, ele tem o propósito de fato de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus. Obviamente que ele pode ir até Deus para fazer pedidos, ele pode apresentar diante de Deus as suas orações, ele pode apresentar suas intercessões, ele pode apresentar os seus pedidos diante de Deus, mas não há espaço para hipocrisia na presença de Deus. Depois de tudo aquilo que Cristo fez, depois do sangue de Cristo ter sido derramado, do alto valor que foi, do alto preço que foi pago para que cada um de nós tivesse acesso à presença de Deus, Deus repudia qualquer um que se achegue diante dele com hipocrisia. Me explica melhor essa hipocrisia, pastor. Os fariseus. Os fariseus eram pessoas que oravam para ser vistas pelos homens. Eles entravam e sentavam nos primeiros lugares das sinagogas, nos primeiros assentos para serem vistos pelos homens. Eles oravam mais alto para serem ouvidos pelos homens. Ou seja, jamais havia nos fariseus um coração sincero que se achegasse diante de Deus. Coração sincero é o que tem ciência do seu próprio pecado, que chega diante de Deus sabendo quem Ele é, que chega diante de Deus não tentando esconder os seus próprios pecados, mas os confessa. Ele está ali, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é honesto. Um dos aspectos que o escritor dos Hebreus fala para aquele povo que estava titubeando, que estava quase abandonando a fé é: entrem com ousadia no Santo dos Santos. É ali que Deus vai resolver o problema de vocês, mas não cheguem de qualquer forma. O coração deve estar sincero. Você deve chegar com as reais intenções, e se você está com a intenção errada, confesse seu pecado. Quantos que hoje não oram
tão somente, ainda que busquem a presença de Deus, mas lá no fundo do coração deles, o desejo é obter um casamento. Eles estão diante de Deus porque eles querem um casamento. E eles buscam a Deus porque eles desejam que Deus dê esse casamento. Então eles buscam a Deus por conta disso. Quantos não buscam a Deus? Porque Deus pode dar benefícios materiais, pode fazê-los prosperar nessa terra. E eles buscam a Deus por essa motivação. Se você se chegar diante de Deus com motivação errada, você pode até se chegar. Deus, eu estou aqui, diante do Senhor, porque eu quero um relacionamento. E é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou buscando, por isso que eu estou jejuando. Mas eu reconheço, isso é um coração sincero, eu reconheço que eu estou aqui com a motivação errada. Purifica meu coração, faz o meu coração sincero. Ou o pai de família que está no momento de necessidade de emprego, em toda a sua oração, na verdade ele está ali, mas a maior preocupação, ele não consegue tirar aquilo do seu coração, a necessidade de um emprego novo, e tudo o que ele está fazendo agora é com o objetivo de conseguir esse emprego. Não tem problema você se chegar diante de Deus para pedir um emprego. O problema é que quando o emprego vira um Deus para você, aí Deus vem, e Ele está falando, chegar com um coração sincero é confessar: Deus, eu tenho buscado o Senhor só com esse intuito, mas transforma o meu coração, para que eu busque de fato a sua presença. Depois ele diz aqui, com coração sincero e em plena certeza de fé. O que significa em plena certeza de fé? Com plena certeza de que será recebido por Deus por causa do sacrifício de Cristo, através do sangue. A dúvida sempre mantém o cristão longe de Deus, pois ele ofende, e além disso ela também ofende a Deus, porque a fé, pelo contrário, exalta a Deus. Ou seja, o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: toda vez que você se chegar diante de Deus, você deve chegar diante de Deus com plena certeza de fé. Fé no quê, pastor? Fé naquilo que Cristo executou por você. É como se o escritor dos Hebreus estivesse dizendo o seguinte: olha, chega com muito, quando você dobrar os seus joelhos, dobre com confiança. Mas pastor, eu estou cheio de pecado. Ok, mas o que o texto está dizendo? Quem que ofertou a vida pelos seus pecados? Cristo. Se Ele ofertou a vida pelos seus pecados, não é para você dobrar os joelhos mais, ou ter medo de dobrar os seus joelhos. O escritor dos Hebreus está dizendo exatamente para nós, para os pecadores, para os falhos, para os limitados, pelos quais Cristo teve que verter o seu sangue para serem salvos. É para esses, e Ele está falando para esses: olha, quando vocês dobrarem o seu joelho, cheguem com ousadia, com confiança, de que Deus ouvirá a oração de vocês. Além disso, não somente isso, cheguem com um coração sincero, verdadeiro, e com plena certeza de fé. Que certeza é essa? Com a certeza de que Deus está ouvindo cada palavra que está sendo proferida pelos seus lábios. Não porque você é mais santo do que os outros, não porque você é um cristão especial, não porque você faz parte de determinada igreja, não porque você leu a Bíblia inteira no dia de hoje, não porque você jejuou ontem. Não! Isso são obras. Você deve dobrar os seus joelhos e ter plena certeza de fé, porque Cristo morreu pelos seus pecados, porque Cristo já fez todo o sacrifício necessário. Está vendo como que o lugar de oração vai se tornando cada vez mais pesado, nós negligenciarmos ele? Depois ele diz: tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que ele quer dizer aqui em palavras simples? Ele está falando do interior e do exterior purificado. Quando o escritor de Hebreus muitas vezes usa coração e corpo, ele está querendo dizer do ser humano como um todo. Ele está dizendo: acheguem diante de Deus purificados. Ok, como que você achega diante de Deus purificado? É óbvio, todo o raciocínio da carta é para isso. Purificado como? Purificado no sangue vertido na cruz do Calvário. Não há mais qualquer aspecto que impeça o cristão de desfrutar da plena, da íntima e da graciosa presença de Deus. Não há. Cristo já executou tudo o que deveria ser executado. Ele fez tudo para que os cristãos agora se acheguem diante dele com o coração purificado, com o corpo lavado. Na onde? No sangue de Cristo. Diante disso, o autor aos Hebreus agora vai fazer 3 alertas finais para aquelas pessoas. E esses alertas estão nos versos 23, 24 e 25.
Primeiro alerta está no verso 23. E ele alerta para que esses cristãos, diante do que Cristo executou por eles, diante do fato de que eles possam entrar com ousadia no Santo dos Santos, eles guardem a confissão da esperança. Guardar é reter, é manter. A confissão da esperança. Que confissão que é essa? A confissão em Cristo como esperança da glória. É a confissão da fé cristã, é a fé que nós professamos. Pois alguns, na congregação dos hebreus, estavam apostatando e abandonando a confissão de fé. Não eram cristãos verdadeiros, mas até abandonarem a fé, eles pensavam que eles eram. E ele diz aqui, guarda a confissão de fé. O que é a confissão de fé, meu irmão? A confissão de fé, ela representa o dia que você fez um compromisso de viver a sua vida para Cristo. O dia que o Espírito Santo veio e transformou para sempre o seu coração, você decidiu se batizar, você fez uma profissão de fé diante de Deus e diante dos homens, ela foi pública. Ele está falando, guarda firme a confissão dessa esperança. E ele diz, sem vacilar. O que é sem vacilar? Sejam inabaláveis, não deixam essa confissão vacilar. Hebreus 12:4, mais para frente, o escritor aos Hebreus vai dizer, ora, na vossa luta contra o pecado, não tende resistidos até o sangue. Na vida cristã, na história da igreja, Tales pode dizer isso melhor do que eu. Quantos homens e mulheres resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado? Quantos homens e mulheres que verteram a sua vida, deram a sua vida, para guardar a confissão de Cristo até o fim? Nós temos a graça de Deus de estarmos no Ocidente. Aqui é difícil nós vermos essas coisas. Mas eu temo que nós vamos chegar a um tempo onde todos nós, de alguma maneira ou de outra, vamos ter que estar dispostos a viver isso aqui. Paulo diz aos Romanos que ele estava entregue à morte todos os dias, como ovelhas reputadas para o matadouro. Nós precisamos estar entregues à morte todo dia para Cristo. O que Ele executou por nós, o que Ele fez por nós é algo de tão alto nível que as nossas palavras são difíceis de descrever. Guardar a confissão sem vacilar é que algum dia, se algum dia o Estado, alguma circunstância chegar ao ponto de você ter que entregar a sua vida, mas manter fiel a Cristo, guardar a confissão sem vacilar é manter a sua fidelidade até o final. Não importa que você tenha que dar a vida, mas você vai dar a vida. Eu não lembro agora se foi um puritano isso, não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro que tem um puritano que eles, acho que é para não assinar o ato de uniformidade, que é a corrupção da igreja na Inglaterra, representava esse ato da uniformidade, concordar com algumas questões que o governo inglês, que a rainha estava colocando, e ele assina essa carta. Mas ele se arrepende de ter assinado aquele ato, e ele volta para trás. E ele é condenado à fogueira. E antes de ser colocado no fogo, ele estende a mão que assinou o ato de uniformidade para que ela fosse queimada. Porque ele achou aquele ato completamente vergonhoso diante de Deus. Aquela mão tinha que ser queimada. É isso que é guardar firme a confissão. É estar disposto ao ponto de verter a própria vida até o final. Cristo fala disso na palavra dele de todos os lados. Nós temos exemplo de todas as maneiras durante a história da igreja. E você, cristão, que não estiver diante da presença de Deus, que não entrar com ousadia no Santo dos Santos, não vai conseguir guardar firmes a sua confissão. Não vai. Porque quem dá essa capacidade para os homens, para que eles sejam fiéis, é somente Deus e somente aqueles que andam com Deus. E ele diz aqui, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha que graça, que misericórdia de Deus sobre nós. Ele está falando, guarda a sua confissão. Ou seja, mantenha fiel a sua confissão, a sua profissão de fé, o fato de você servir a Cristo até o final. Por quê? Porque Deus não vai falhar.
Hebreus, inclusive, no capítulo 6, Deus ele tinha um propósito. E quando ele vai dar uma promessa para Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, Deus não tinha como jurar por um homem, porque o homem falharia. Sabe por quem Deus jura? Ele jura por si mesmo. O homem falha, mas Deus jamais falha. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E diante disso eu tenho uma boa notícia para você, cristão verdadeiro. Aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la até o dia da vinda de Cristo. Ele vai completar essa obra que Ele executou em você, até o final. Segundo o alerta que Ele faz para esses cristãos, é o alerta do estímulo mútuo, ajuda entre cristãos. Verso 24, já estou terminando. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros. Ele está dizendo aqui para os cristãos hebreus: pensem cuidadosamente, prestem uma atenção nos outros cristãos. Ele está falando de uma comunidade, ele está falando para nós, agora, não só se mantenham firmes, mas que vai ajudar a vocês se manterem unidos e caminharem até o fim, e serem perseverantes até o fim, nesta jornada prestem atenção uns nos outros. Prestem atenção, não é para criticar, prestem atenção, não é para fazer fofoca, prestem atenção, não é para ficar com inveja, não. Para que é para prestar atenção nos outros? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é isso? Paulo está dizendo o seguinte, Paulo não, o escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, ele está dizendo que os cristãos devem encorajar-se uns aos outros, ao amor e às boas obras. Ao amor ao quê? Amor a Deus e amor ao próximo, que é o resumo de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força, entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, o cristão deve estimular um ao outro dentro da igreja, para que eles prossigam na prática desse amor, amar a Deus e amar ao próximo, e também na prática das boas obras. O que envolve as boas obras? Evangelismo, suprir a necessidade uns dos outros, reuniões de oração, chorar com os que choram, prestar todo tipo de assistência que os outros cristãos precisam, é contar ajuda um com o outro. Inclusive Tito 2,14 diz que Deus purificou para si mesmo um povo exclusivamente seu. E olha a característica desse povo: zeloso de boas obras. Amor e boas obras são fruto de uma fé salvadora, de uma fé genuína. Somente os verdadeiros cristãos vão conseguir amar a Deus e amar ao próximo e praticar as boas obras, porque é fruto de uma fé genuína. Quem tem fé é impulsionado por Deus para essas práticas. E por último, verso 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse é um alerta final que estava acontecendo dentro dos hebreus. E eu temo que esteja acontecendo aqui também. Ele diz, não deixemos. Nos originais aqui significa não abandonar, não desertar, não se separar de uma conexão que você tinha, de congregar, de estar juntos nos cultos, aqui da ideia de congregação. Então ele está falando assim, não deixe de congregar, de cultuar a Deus, de estar na congregação. Alguns podem dizer isso aqui é adoração individual. Não, no grego é congregação. Então ele está dizendo aqui para nós o seguinte, não deixa de frequentar os cultos. O que estava acontecendo? Olha o que ele diz, como é costume de alguns na congregação, na congregação dos hebreus, eles adotaram essa prática. Uma das indicações, uma das características da falta de amor de um cristão para com Deus e para com o próximo é ele se ausentar dos serviços do culto. Porque, sendo que ao abandonar a obrigação de frequentar nos cultos, ele mostra que ele é um ser totalmente orgulhoso e egoísta. Estar juntos aqui, congregando juntos, não é somente para cultuar a Deus, é para nós participarmos das necessidades uns dos outros, é para nós auxiliarmos uns aos outros. Quando as pessoas deixam de estar aqui sentadas
e estão nas suas residências, nesse exato momento, assistindo o culto virtual, mas que residem em Franca, elas estão a ponto de apostatar da fé. Porque essa é a primeira característica que começa a acontecer com o povo que abandona a Deus. O culto já não tem mais importância para eles. É melhor que eu esteja sentado no conforto da minha casa, no meu sofá. Pois bem, você está aí orgulhoso e cheio de egoísmo. O culto está aqui para nós chorarmos com os que choram, para se alegrar com os que se alegram, para ajudarmos uns aos outros. Não existe culto virtual. Não existe. A Aliança do Calvário, ela transmite esses cultos única e exclusivamente para edificar outros irmãos em outras cidades. Mas não existe culto virtual. Aliás, a característica daquele que abandona o culto é exatamente essa. Estão a ponto de apostatar, de abandonar. Por quê? Culto verdadeiro são os cristãos reunidos na Assembleia dos Santos, levantando as suas mãos para um Deus santo, para cultuar esse Deus santo. É o corpo coletivo, junto. Aqui nós temos mãos, pés, cabeça, todos juntos, junto com Cristo, para adorar o Deus verdadeiro. Não existe culto virtual. Inclusive, existem até documentos históricos do primeiro século que mostram que essa prática de abandonar o culto era muito comum entre eles. Só que lá não tinha nem culto virtual. Aqui, Satanás, para ele adaptar, ele faz as pessoas acharem que por estar no culto virtual, elas estão aqui e estão cultuando a Deus. Isso não é culto a Deus. Não existe aspecto disso na Escritura. Infelizmente, não se engane, o Novo Testamento não apoia a ideia de cristãos solitários. O culto regular não é somente uma boa ideia, mas é uma necessidade absoluta do incentivo dos valores cristãos e da comunhão dos verdadeiros cristãos com Deus vivo. Pelo contrário, ele fala, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes, pelo contrário, façamos admoestações. O que é fazer admoestações? Insiste urgentemente, a ideia aqui insiste urgentemente, encorajem uns aos outros diariamente. Hebreus 3, 12 e 13 diz o seguinte, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A responsabilidade é de todos igualmente, por nós somos o corpo de Cristo. O que o escritor aos Hebreus está aqui dizendo para nós? Olha, se alguém estiver faltando do culto, chama atenção. Chama essa pessoa para fazer parte. Chama essa pessoa para estar junto conosco. É a obrigação, não é minha só não, que sou pastor. É de cada um dos verdadeiros cristãos, porque ele não está falando para pastor aqui, ele está falando para uma congregação inteira. Admoeste uns aos outros, mas ele coloca um adendo, que essa admoestação deve se tornar ainda mais grave. Olha o que ele diz, e tanto mais, ou seja, faça mais diante de uma circunstância. Qual é a circunstância? Quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia que é esse? É o dia de prestação de contas. No Novo Testamento chamado o dia do Senhor. É o dia onde Deus julgará as nossas obras. E sem dúvida alguma, Ele vai julgar aqueles que desprezaram o culto que Ele ordenou na sua palavra. Aqueles que desprezaram a importância da igreja que Ele ordenou na sua palavra. Então, meus irmãos, a chamada de Deus para nós, nessa noite, é para que nós tenhamos comunhão com Ele. Jamais abandonemos o culto. Pelo contrário, guardemos firmes a nossa confissão. Estimulemos uns aos outros, com muito amor, obviamente. Aqui não está falando para você ser irado, para você criticar o irmão, falar, ô desviado. Tem uns irmãos que não tem muito equilíbrio não. Ele vê o irmão lá, fala, onde você estava, irmão? Estava desviado? É com amor, meu querido, não existe isso. A gente às vezes aqui é meio seco, mas não é. Você não deve ser dessa maneira. Você deve exercer amor uns para com os outros. Chamar o irmão, o que está acontecendo, meu irmão? Por que você está deixando de vir na igreja? Paulo está falando, insista urgentemente com essas pessoas, que elas estão a ponto de abandonar a fé. E no início ele nos estimula, cada um de nós, para não desprezarmos o lugar da comunhão com Deus. Deus nos chama, cada um de nós, meus irmãos, a termos a plena e a profunda comunhão com Deus. Não despreze isso jamais.
Separe momentos no seu dia a dia, para você estar sempre de joelhos, buscando o livre acesso à presença de Deus. Olha o preço que foi pago. Olha tudo que Jesus fez para que você tivesse livre acesso a esse lugar. Portanto, se Jesus pagou esse preço, não é para que você despreze. Não é para que você vá a esse lugar de qualquer maneira ou de vez em quando. Pelo contrário, o alto preço foi pago para que todos os dias você se achegue lá com confiança. Mas e os meus pecados? Cristo pagou. Não há mais necessidade de oblação pelo pecado se ele já foi remido. Pela graça de Deus, Cristo remiu os nossos pecados. E agora Ele convida todos os cristãos a desfrutarem da presença dEle. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento, que você apresente agora diante de Deus a sua vida. É o momento de você clamar pela graça de Deus, clamar pela misericórdia de Deus. É momento de você também se arrepender, de você se posicionar diante de Deus e confessar os seus pecados. Falar: Deus, eu tenho falhado, eu não tenho estado no lugar secreto da oração. Eu não tenho obedecido esse chamado à comunhão com o Senhor. Eu tenho desprezado esse sangue de Cristo. Eu tenho desprezado os momentos de comunhão. Eu tenho levado de forma muito negligente, de forma muito desleixada, a comunhão com o Senhor. E nessa noite eu me arrependo. Nessa noite eu peço que o seu Espírito atue no meu ser e no meu coração, para que eu de fato tenha um compromisso diário de estar diante de Ti. Essa é a razão pela qual meu coração tem sido endurecido. Essa é a razão pela qual eu tenho me tornado cada vez mais frio, porque eu tenho deixado de estar aos seus pés. Eu abandonei o lugar da oração. E nessa noite o Senhor me chama para a oração. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus pecados, tem misericórdia de tanto entretenimento, de tantas distrações que existem nesse mundo. Tem misericórdia do meu celular, que eu todas as horas pego meu celular, gasto tanto tempo em redes sociais, internet, quando eu deveria estar aos seus pés, quando eu deveria desfrutar da tua comunhão, quando eu deveria estar chorando diante de Ti. É assim que eu venço o pecado, é assim que meu casamento seria restaurado, é assim que meus filhos converteriam, é assim, meu Deus, que o Senhor cumpriria o teu bom propósito na minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, o Senhor me chama para entrar diante do Senhor, no Santo dos Santos, que era reservado para pouquíssimos, era um lugar muito restrito. Hoje o Senhor me chama para estar nesse lugar. Não deixe então eu desprezar esse lugar, não deixe eu desprezar a comunhão com o Senhor. Me ajuda de todas as maneiras, me ajuda a criar estratégias, me ajuda a vigiar. Na verdade o espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Eu fraquejo no entretenimento, eu fraquejo com o celular, eu fraquejo com tantas distrações, eu fraquejo indo de um lugar para outro. Tenho tempo para todas as coisas, mas eu fraquejo porque não estou diante da sua presença. Eu fraquejo também porque eu não tenho confiança. Eu deixo as circunstâncias desse mundo, o pecado, causarem tamanha vergonha e culpa em mim, que eu não me achego diante de Ti. Tem misericórdia de mim nessa noite, que eu confie no Teu sacrifício, que eu confie no que o Senhor executou comigo, por mim na cruz do Calvário, que eu confie que eu não vou me achegar diante de Ti pelos meus próprios méritos, pela minha própria força, mas eu vou pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pelos méritos do Cordeiro, pelo precioso sacrifício do Cordeiro. Eu posso me achegar diante de Deus, desfrutar da plena e da profunda comunhão com Deus. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nos ajuda a atender de forma grave e pontual esse chamado à comunhão. Nos ajuda a guardarmos firmes a esperança, a confiança até o fim, a nossa confissão até o fim, sem vacilar, sendo inabaláveis. Nos ajuda também a ajudar os irmãos que estão fracos,
a estimularmos uns aos outros, estimularmos a oração, estimularmos a leitura bíblica, estimularmos a santidade uns aos outros, para nós sermos cada vez mais santos, para nós honrarmos cada vez mais cada gota de sangue derramada na cruz do Calvário. E nos ajuda a jamais pensar em deixar de congregar, como alguns têm feito. E se alguns que têm deixado de congregar nesse exato momento, eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito, cause arrependimento nessas pessoas, que elas entendam que elas não estão desprezando um culto físico aqui, elas estão desprezando o Senhor, elas estão desprezando a adoração pública, real e viva diante de Ti. Tem misericórdia dessas pessoas, que Teu Espírito também as alcance, trazendo a convicção dos seus pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Continue orando, nós vamos cantar um louvor.